A Bíblia diz que a jornada da Babilônia até Jerusalém não foi uma jornada de flores, uma jornada sem espinhos no caminho, uma jornada sem dificuldades, sem problemas, sem enfrentar situações adversas. Não. Foi uma jornada que deu certo, deu. Por quê? Que Deus fez tudo o que fez na vida do sacerdote Esdras e do povo hebreu, o povo de Deus. Eu vou revelar para você nesta noite. Levanta a mão direita. Diga-se comigo, porque a boa mão de Deus esteve estendida 7 vezes sobre Esdras e o povo de Deus e sobre mim. Tá ligado? Diga-se comigo, 7 vezes, bem forte, diga assim, 7 vezes a boa mão de Deus esteve estendida sobre Esdras e sobre mim. Você crê nisso? Então assenta aplaudindo o nome de Jesus. Fica lá, Emílio. Deixa aí. Levanta o seu rosto. Olha para cá, por favor. A Bíblia relata 7 vezes que a boa mão de Deus esteve estendida sobre a vida do sacerdote Esdras e do povo hebreus, o povo de Deus, e sobre a nossa vida de janeiro a dezembro. Creia, acredite, a boa mão de Deus vai estar estendida sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos bens. Quem crê, bata palmas e glorifica. Primeira manifestação da mão de Deus sobre o sacerdote Esdras. Esdras 7, versículo 6. Vamos ler comigo toda a igreja? Vamos lá, igreja? Este era escriba, hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. Bem forte, vamos lá? E a boa mão do Senhor. Bem forte, vamos lá? Não, com voz de guerreiro. E a boa mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, e tudo quanto pedia ao rei, ele lhe dava, ele concedia. E você aplauda bem forte o nome de Jesus. Olha para cá. A Bíblia diz aqui em Esdras 7, versículo 6: este Esdras subiu da Babilônia para Jerusalém, era escriba. O que era escriba, pastor? Escriba era aquele que escrevia a lei de Moisés, aquele que a próprio punho escrevia o livro sagrado, é aquele que copiava. Ok? E nessa época era em hebraico e aramaico. Porém, a língua que se falava aqui na época era aramaico. A Bíblia deixa bem claro que o sacerdote Esdras, ele era hábil. Ele, talvez por ser hábil, tinha uma boa caligrafia.
era aquele que era responsável em escrever o livro sagrado, porque na época não existia a Bíblia impressa por editoras, não, era feito a próprio punho. E quem era o responsável? O Esdras. Esdras era responsável em escrever o texto sagrado. Agora imagina só, todos os dias, ao escrever, ele se alimentava, ele ficava ali escrevendo para distribuir o texto, o livro sagrado, e ele ia se enchendo. Ei, meu irmão, em 2022, seja cheio do conhecimento, seja cheio da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus estar impregnada dentro de você. Seja a arca de Deus, onde a palavra dele possa estar impregnada dentro de você. Quem crê, bata palmas e dá glória. Dá glória a Deus aí. E a boa mão de Deus era o quê? Era sobre ele. Se a boa mão de Deus era sobre Esdras, ele não era um homem comum. Porque quando um homem ou uma mulher, a boa mão de Deus está sobre ele, ele deixa de viver o natural e passa a viver o sobrenatural. Por quê? Porque ele profetiza aquilo que ninguém profetiza, ele crê naquilo que ninguém crê, ele fala aquilo que ninguém fala, ele prega aquilo que ninguém consegue pregar. Por quê? Porque a boa mão de Deus está estendida sobre ele. Deus te trouxe aqui nessa noite para eu profetizar na tua vida. A boa mão de Deus está estendida sobre você, está estendida sobre a sua família, está estendida sobre a tua casa, sobre os teus bens. Bata palmas e dá glória. Assenta aí, assenta aí. Agora olha a parte B do versículo. Esdras 7:6. Esdras 7:6. Este Esdras, você colocou junto aqui, Pedro? A parte B do 7:6. Deixa eu ler aqui para adiantar. Olha a parte B do versículo. Levanta a mão. Segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, e tudo que lhe pedia o rei lhe concedia. Irmãos, quando a boa mão de Deus está sobre você, você é aquela pessoa que vai resolver aquele problema onde ninguém consegue resolver. Não entendeu não? Quando a boa mão de Deus está sobre você, você vai fechar negócios que ninguém consegue fechar. Quando a boa mão de Deus está sobre você, você vai conseguir comprar onde ninguém consegue comprar. Você vai conseguir romper onde ninguém consegue romper, porque a boa mão de Deus está sobre você. Quem crê, joga essas mãos para cima aí e bata palmas e dá glória. Assenta aí. Tudo que ele pedia ao rei da Babilônia, o rei da Babilônia concedia a ele. Por isso que ele prega para o rei da Babilônia. O rei da Babilônia se converte a Deus, e ele achou graça no sacerdote Esdras, que ele chamou ele, sacerdote Esdras. Tomei uma decisão. Pode tirar o povo da escravidão e pode levar eles da Babilônia para Jerusalém, uma terra que emana leite e mel. Por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre ele, e tudo que ele pedia ao rei, o rei lhe concedia. Tudo que você profetizar neste ano de 2022 vai se tornar verdade, vai se materializar, porque a boa mão de Deus está sobre você. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Amém, gente? Quem é que está sobre você? Dá um berro para o diabo ouvir. O que está sobre você? A boa mão de Deus.
tudo que você pedir ao Rei dos Reis, o céu vai o quê? Vai se abrir e o milagre vai se manifestar na sua vida. Dá glória a Deus aí. Agora, segunda vez que a Bíblia vai dizer que a boa mão de Deus esteve estendida sobre Esdras, diga assim, sobre mim. Esdras 7:9. Vamos ler comigo? Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. Vamos ler bem alta voz? Segundo, por que eles chegaram a Jerusalém? Segundo a boa mão de Deus que estava estendida sobre eles. E você aplaude o nome de Jesus. Irmãos, no primeiro dia do mês daquele ano, ele iniciou a jornada da Babilônia para Jerusalém. Como eu disse aqui, o caminho era pelo deserto, não tinha avião, não tinha vans de excursão, não tinha ônibus, não existia carros, não. Era um deserto, que até hoje, pastor Jerônimo conta aqui no altar, cascalho, areia, pedra, sol, um calor acima de 50 graus, um frio abaixo de zero, escorpiões, cobras, serpentes venenosas, chacais, leões, ursos, tudo quanto é tipo de empecilho, eles tinham que enfrentar. E quem é que era o líder? Quem é que estava no comando abaixo de Deus? O sacerdote Esdras. O sacerdote Esdras não queria ter imprevisto na jornada. Ele não queria que alguém viesse morrer naquela jornada. Ele não queria que ninguém viesse a ficar doente. Ele não queria fazer nenhum ofício fúnebre. Ele queria que o percurso fosse um percurso de uma forma que eles pudessem ir em paz, debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Então, o que ele pede a Deus? Ele pede a Deus que nessa jornada eles pudessem ter a garantia, levanta a mão direita e diga assim, da proteção total. Vamos lá, 1, 2, 3 e proteção total. A viagem ia durar 4 meses. Imagina só, 4 meses num deserto cheio de salteadores. Eram 17.000 pessoas, entre crianças até o mais idoso. Eles estavam levando 73 milhões, gado, camelo, vasos preciosos, ouro, prata, diamante, pedras preciosas, num valor total de 73 milhões de reais. Agora veja bem, Esdras não queria ter nenhum imprevisto naquela jornada. Então, ele queria que aquela jornada fosse uma jornada completa de segurança, e sabendo que a boa mão de Deus era sobre eles, e ele assim creu. Quem crê, dá glória a Deus para Jesus. Em 2022, você talvez vai atravessar o seu deserto. Em 2022, talvez vai aparecer doença. Talvez você pode enfrentar intempéries, como nós estamos enfrentando aí nesse mês de janeiro, que já começou um mês quente, um mês de tragédia, não só por causa das chuvas, mas outras coisas a mais. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para eu dizer para você que de janeiro a dezembro a boa mão de Deus vai estar estendida sobre você, sobre a sua família, sobre os seus bens. Quem crê, bata palmas e dá glória. Não será um ano
de flores, mas será um ano em que, se você crê, levanta a mão e diga assim: a boa mão de Deus vai estar estendida sobre mim, a minha família e os meus bens. Dão glória a Deus para Jesus. Assenta aí. Terceira vez que a boa mão de Deus é estendida sobre o sacerdote Esdras e o povo de Israel. Esdras 7, versículo de número 28. Vamos ler toda a igreja? E estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão de Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. O que ele faz aqui? Ele faz aliança. Ele juntou-se com alguns chefes, alguns reis, para que aquele projeto, aquele sonho que ele tinha de sair da Babilônia até Jerusalém, pudesse dar certo. É mais ou menos isso aqui. Vem cá, meus rápidos. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. Como é bom ter alguém do meu lado me incentivando. Vai dar certo. Vai dar certo. Você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Você vai conseguir. Você vai conseguir. É bom, não é? Incentiva. E o que ele faz? Ele reúne pessoas que se aliaram a ele, fizeram aliança com ele. E a Bíblia diz que, olha lá, o rei, seus conselheiros, todos os príncipes poderosos do rei. Agora olha aqui embaixo: assim me esforcei segundo a mão de Deus sobre mim. Ou seja, ele sabia que a boa mão de Deus estava sobre ele, mas ele não ficou parado de braço cruzado. Sabe o que ele fez? Ele se esforçou. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, esforce. Não entendeu não? Tem gente que ela acha que Deus tem que fazer tudo para ela e ela ficar de braço cruzado. Não, em 2022, preste atenção, olha aqui nos meus olhos. Vai ter momento que você vai fracassar, vai ter momento que você vai sentir falta de força, mas esforça, esforça, esforça. Não deixa só para Deus não, porque o milagre ele é manifesto entre o humano e o divino. Então esforça, esforça. Em 2022 vai haver muitos momentos em que a igreja vai ter que esforçar. Quem vai esforçar neste ano de 2022, bata palmas e dá glória. Assenta, assenta, que você vai glorificar direito. O que Deus diz para Josué na sua caminhada, no início da sua jornada? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6. Deus disse assim: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Olha Deus de novo relembrando Josué: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Deus te trouxe aqui em 2022. Esforça-te e tem de bom ânimo. 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 Quem crê, jogue as mãos para cima e bata palmas e dá glória. Como é bom saber que a boa mão de Deus está sobre mim, mas eu tenho que me esforçar. Vai ter dia que eu vou levantar da cama, não vai dar vontade de sair de casa, mas eu vou me esforçar e vou sair de casa. Vai ter dia que eu não vou querer ir para o trabalho, mas eu vou ter que levantar e me esforçar e ter que ir para o trabalho. Vai ter dia que a situação vai estar de um jeito que eu não vou querer enfrentar, mas eu vou me levantar e vou enfrentar, seja qual for a situação. Sabe por quê? Porque a ordem de Deus é para 2022: esforça-te e tem de bom ânimo, porque a boa mão de Deus está sobre você, a tua família e a tua casa. Se você crer, pula dessa cadeira, jogue as mãos para cima e bata palmas e dá glória. Agora olha só, a Bíblia diz, todas as vezes que a Bíblia vai falar, esforça-te, tem de bom ânimo. Talvez você não sabe, né?
a revelação. Tem de bom ânimo. O que significa? Deus dentro de mim. O que significa tem de bom ânimo? Não, tá fraco como o exército de Cristo. O que significa tem de bom ânimo? Ânimo significa Deus está dentro de mim. De janeiro a dezembro, Deus estará dentro de você. De janeiro a dezembro, faça chuva, faça sol, Deus vai estar dentro de você. Quem crê, bata palmas e dá glória. Acenda aí. Quarto momento em que a boa mão de Deus esteve sobre Esdras, capítulo 8, versículo de número 18. Coloca aí. Vamos ler comigo em alta voz. 1, 2, 3 e trouxeram no segundo o quê? A boa mão de Deus, que esteve estendida sobre nós, um homem sábio dos filhos de Malim, e outros, tinham mais, que se ajuntou a Esdras. A boa mão de Deus também era sobre eles. Quem crê, dão glória a Deus. Preste atenção. Ô Jorge, todos aqueles que se ajuntaram com Esdras, todos aqueles que se reuniram junto ao Esdras, tenho uma notícia para te dar. A boa mão de Deus era sobre eles também. Não entendeu a revelação, não? Você está aqui, você não está aqui nessa noite. A boa mão está sobre você, mas o familiar não veio. Mas a boa mão está sobre você. Você clama por ele, você intercede por ele. Então a boa mão de Deus vai estar sobre os teus familiares, vai estar sobre aqueles que você ama. A boa mão de Deus vai estar sobre aquele que se ajuntar com você neste ano de 2022. Quem crê, jogue as mãos para cima e bata palmas e dá glória. Chegou na empresa, chegou na empresa, você reuniu para fazer uma oração, você reuniu para falar um versículo da Bíblia. A boa mão de Deus está sobre você. A boa mão de Deus vai estar sobre aquele povo que se ajuntar a você. Quem crê, bata palmas e dá glória. Versículo 21. Então apregou Eliam junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nossos filhos, para tudo que era nosso. Jornada feliz para mim, diga comigo, para mim, minha família e os meus bens. Quem crer, bata palmas e dá glória. Quinta manifestação sobre a boa mão de Deus que esteve estendida sobre Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 22. Vamos ler em alta voz, 1, 2, 3 e... Porque tive vergonha, isso aqui é forte demais, de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado. O que é que eles disseram? O que é que o rei, o que é que o sacerdote Esdras disse para o rei? O que é que ele disse para o rei? Não, de pé e dá um grito aí, 1, 2, 3 e... A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o deixam. Veja bem, assenta por favor. O rei da Babilônia chamou o Esdras e disse assim: olha, eu vou me disponibilizar o meu exército para garantir uma jornada feliz para vocês da Babilônia até Jerusalém. Só que o Esdras não aceitou. Por quê? Porque ele havia pregado para o rei que a boa mão de Deus era sobre eles. Então ele não aceitou porque ele se sentiu envergonhado. A Bíblia diz que ele confiou naquela jornada que a boa mão de Deus estaria protegendo a eles, as suas famílias
e todos os seus bens naquela trajetória da Babilônia para Jerusalém. E é o que vai acontecer comigo e com você. Nós não vamos aceitar a proteção, quem sabe, de alguém que não tem entendimento aí fora. Nós não vamos aceitar a proteção de alguém que vem por detrás querendo até mesmo te dilubriar. Não, a proteção total de Deus neste ano de 2022 será a boa mão de Deus estendida sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus bens. Quem crê, bata palmas e dá glória. Amém? Assenta no seu lugar, já estou terminando. Agora, olha o Esdras 8, versículo de número 31. Coloca aí. Vamos ler em alta voz? E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou dos inimigos e dos que armavam ciladas contra eles no caminho. Não entendeu não, né? Olha só. A Bíblia diz que a boa mão de Deus estava sobre eles. E a boa mão de Deus livravam eles dos inimigos que armavam ciladas contra eles no caminho. Quais eram as ciladas? Escorpiões do deserto, serpentes venenosas, salteadores, leões, urso, chacais, largatos venenosos, sol escaldante acima de 50 graus durante o dia, durante a noite um sol abaixo de zero. E o que a Bíblia diz? Que a boa mão de Deus livrou eles das ciladas do inimigo armada no caminho. O que é isso? Todo homem, toda mulher, que a boa mão de Deus está estendida sobre ele, sobre a sua família e sobre os seus bens, se cumpre o que está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número 19. Lucas 10, 19 está escrito assim: e eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus te trouxe aqui porque a boa mão de Deus está estendida sobre você neste ano de 2022. Meu irmão, não é aqui escorpiões, não é aqui serpentes que você conhece, que os seus olhos físicos vê, não. Aqui se refere a demônios, a legiões do inferno. Deus está dizendo: a minha boa mão vai estar estendida sobre você neste ano de 2022, e eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça do diabo, para pisar na Pomba Gira, no Tranca-Rua, na Maria Padilha, no Exu Mulombo. Quem crê, jogue as mãos para cima e bata palmas e dá glória. Ele já te deu poder e autoridade. Aquele que a boa mão de Deus está sobre ele, ele tem poder, ele tem autoridade para ordenar os demônios, para ordenar o inferno que bate em retirada dos vossos caminhos. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí, meu irmão. Dá um glória a Deus aí. Dá um grito de aleluia aí. Só quem crê que a boa mão de Deus está estendida sobre você, sobre a sua família, os seus bens, dá um grito de aleluia. Agora, a 7ª vez que a boa mão de Deus esteve estendida sobre Esdras e o seu povo, o povo hebreus. Esdras capítulo 9, versículo de número 5. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, Esdras aflito, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto,
me pus de joelhos e estendi, levanta as duas mãos aí, as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Vou resumir por conta do tempo. Lá no livro de Esdras, capítulo 9, versículo de número 1. Depois você lê lá na sua casa. A Bíblia diz que aquele povo que ele tirou da Babilônia, da escravidão, e levou eles para Jerusalém, este povo se corrompeu. A aliança que eles tinham com Deus, que a boa mão esteve estendida sobre eles, da Babilônia até Jerusalém, foram ingratos. Aquele povo, a Bíblia diz, eu vou fazer questão de ler, tem aí 9, a parte B do versículo 1. Eu vou ler na minha Bíblia. Está escrito assim: seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles se renderam a 8 religiões diferentes do povo, pagãos, que adorava a outros deuses. Para resumir, para você entender melhor, largou de servir, crer num Deus vivo, para crer no diabo. Agora imagina só, a cabeça de um líder, a cabeça de um pastor, o sacerdote Esdras, ele ficou tão triste com essa notícia. A Bíblia diz que ele ficou atônito. Meu Deus, como assim? Deus fez tanto milagre na vida do povo, e o povo agora decidiu abandonar a fé, decidiu se desviar dos caminhos do Senhor, decidiu virar as costas para Deus. E é o que acontece com muitas pessoas no mundo inteiro. Vem na igreja, canta louvores, adora, fica um tempo, recebe o milagre, recebe a cura, ou não recebe nada, abandona a fé. Eu conheço pessoas que vão servir até o candomblé, vão servir a outros deuses, e deixa de servir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esdras, ele ficou decepcionado. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes, ele tirou a barba. A Bíblia diz que ele ajoelha. E aí, ele sabia que diante dessa situação, a boa mão de Deus estava estendida sobre ele. Então a Bíblia diz que ele de joelho, ele levanta as duas mãos para o céu, e ele agarra na mão de Deus. Você não entendeu não? Todas as vezes que você estiver diante de uma situação que arrancou lágrimas dos teus olhos, que entristeceu o seu coração, ei meu irmão, agarre na mão de Deus. Agarre na mão de Deus. Agarre na mão de Deus, porque a boa mão dele não está encolhida, mas a boa mão dele está estendida sobre aquele que crê nele. Bata palmas e dá glória. Assenta que eu termino agora. A Bíblia diz, no livro de Esdras, no capítulo 9, ele agarra na mão de Deus. No versículo 6, ele começa a orar. Ele começa a falar para Deus: Senhor, o que aconteceu? Que este povo desviou dos teus caminhos. Ele começa a orar. Eu não vou ler por conta do tempo. Do capítulo 9, Esdras 9, versículo 6, ele inicia a oração dele. Ele termina a sua oração incessante no versículo de número 15. E no capítulo de Esdras, capítulo 10, versículo 1, Deus ouviu as orações de Esdras.
Deus ouviu as orações de Esdras. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele povo, uma muito grande congregação, voltou aos pés do Senhor, voltou para Deus orando, voltou para Deus com lágrimas, voltou para Deus arrependido. Não entendeu a mensagem? Vai entender agora. Todos aqueles da tua casa que você ama, que um dia esteve na presença de Deus e até hoje não estava, não pare de orar, não pare de clamar, segure na mão de Deus, porque Ele vai voltar, se render aos pés do Senhor Jesus. E te digo mais, Ele vai ser mais crente do que você, Ele vai orar mais do que você, Ele vai ler a Bíblia mais do que você. Quem crê, jogue as mãos para cima e bata palmas e dá glória. De pé. Será uma jornada fácil? Não. Será uma jornada muito perigosa? Será. Será uma jornada de tempestade, de mar revolto. Será um ano de uma jornada de problemas, situações adversas. Sim. Mas o que Jesus disse? Neste mundo tereis aflição, mas aquele que a boa mão de Deus está sobre ele. Assim como eu venci este mundo, vocês vão vencer nessa jornada em 2022. Todos os inimigos, todos os problemas, todas as situações e todos aqueles que um dia esteve, mas não está mais, vai voltar a adorar o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Quem crê, jogue as mãos para cima e bata palmas e dá glória. Quem entendeu, dão glória a Deus. A boa mão de Deus, ela vai estar estendida sobre nós, de janeiro a dezembro.